Olá, seja muito bem-vindo a este tempo. Sou grato a Deus porque você decidiu compartilhar esses próximos minutos com a gente, conversando e entendendo aí sobre o que vem a ser chamado ao discipulado. Neste encontro de hoje, de 2 encontros, vamos estar falando sobre a primeira parte desse chamado ao discipulado, através de uma perspectiva ali que o Bonhoeffer nos orienta sobre esse caminho e principalmente sobre o que é a Bíblia, que o Evangelho de Deus nos orienta sobre o que é o chamado ao discipulado. Na descrição desse vídeo você vai ter ali um link que te joga para a apresentação. É um esqueleto dessa nossa aula, desse nosso encontro, dessa nossa conversa, tá bom? Se você veio pelo Google Sala de Aulas, ali você também acessou mesmo a apresentação, o mesmo link, ou então se alguém te compartilhou esse link da apresentação, você no meio dele teve um acesso a um vídeo. Enfim, tem vários caminhos para chegar até aqui e a gente agradece a Deus pela tecnologia que tem nos unido. Então vem com a gente para esse próximo bate-papo, para essa nossa próxima conversa e que seja um minuto agradável de crescimento espiritual na sua vida. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 14, nos diz o seguinte: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aqui a gente pode observar o chamado feito de imediato a Mateus. Levi era Mateus. E é interessante que quando Jesus faz aquele chamado, é até estranho de ver, interessante e estranho de ver, que Mateus simplesmente levanta e ele segue, ele vai ao encontro de Jesus. A gente não sabe, né, o que aconteceu naquele convite de Jesus, assim, o que teve uma conversa anterior ou uma pós-conversa ao chamado. Enfim, as Escrituras não nos mostram sobre isso. Mas ela nos mostra a obediência que Mateus e os demais discípulos tiveram quando o Mestre estava os chamando, convidando a poderem segui-lo e ser discípulos de Jesus. E interessante aqui que a resposta de Mateus não é uma confissão oral de fé. Mateus não vira e fala: sim, Senhor, tu és o Cristo e eu vou te seguir. Sim, Senhor, tu és o Messias, o Deus tão esperado e eu vou te seguir. Não tem uma confissão oral, mas tem ali um ato de obediência, uma entrega, de fato, ao chamado, ao convite que o Mestre, que Jesus estava fazendo. Uma dúvida que algumas vezes, assim como nesse caso, ressalto sobre minha mente: por que dessa forma, né? Por que aconteceu dessa forma? Por que Jesus chama dessa maneira e os discípulos respondem dessa forma? E as Escrituras nos mostram por que dessa forma, porque era o próprio Jesus chamando. Era Jesus que estava convidando ali Mateus, era Jesus que estava convidando Pedro, era Jesus que convidou Marta, Maria, era Jesus que estava chamando os seus discípulos. E eles simplesmente estavam obedecendo ao chamado de Jesus. Aqui nós somos direcionados, queridos, a olhar para a autoridade de Jesus, sobre o chamado que ele estava fazendo e tendo sobre aquelas pessoas. Ao ouvir o chamado e entender sobre a autoridade de quem estava chamando, Mateus se levanta e ele vai ao encontro, ele vai em direção a esse mestre, ele vai em direção àquele que estava o convidando, o chamando para ser um discípulo verdadeiro dele. Um outro aspecto aqui é que nada mais importante que o chamado. Nada era mais importante que o chamado. Nós chegamos aqui a um ponto decisivo na história de cada uma das pessoas que ouviram o chamado de Jesus, porque ao obedecerem ao chamado de Jesus, simplesmente as suas vidas são viradas por completo. Mateus abandona a coletoria, Pedro abandona as redes, as pessoas abandonam suas vidas que tinham antes para seguir o Mestre. É um ponto decisivo, é um marco na história daqueles que se entregam ao chamado do Mestre, ao chamado de Jesus. E por fim, algo extremamente importante aqui que a gente vê, que somos direcionados a olhar e que traz sentido esse chamado, de novo, era que o próprio Jesus estava chamando, né? Autoridade, Jesus chamando, era o próprio Jesus.
o Messias tão esperado. Veja bem, Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus já vai dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho, o reino tão esperado que vocês estavam tão ansiando chegou. Eu sou o Messias que vocês estavam esperando, eu sou o Rei que vocês estavam esperando. E essa mensagem começou a ser difundida e começou a espalhar entre as pessoas, que de fato as Escrituras estavam se cumprindo. A encarnação, o Rei, o próprio Deus, estava ali chamando, convidando os discípulos, convidando as pessoas para poderem seguir a este Mestre. O olhar deve recair sobre quem está chamando, queridos, sobre Jesus. Por isso que era dessa forma. Era o próprio Deus que estava chamando, Deus encarnado, que estava chamando ali as pessoas para segui-lo e para serem verdadeiros discípulos dele. E, queridos, aqui não se trata de indicar um caminho para a fé, para o discipulado, pois não há outro caminho para a fé senão da obediência ao chamado de Jesus. Jesus não estava indicando mais um caminho, ou um novo caminho, ou uma nova forma, não. Estava indicando o caminho, que é através de fé e obediência. Jesus disse: segue-me, vinde após mim, e isso é tudo. Acaba ali. Isso é tudo. Jesus não estava chamando ninguém para um padrão humano. Não. Jesus não estava colocando ali um padrão humano, uma forma mensurável. O que acontece? Muitas vezes, nós, por sermos seres sensoriais, sermos seres quantitativos, nós queremos estabelecer padrões humanos ou padrões mensuráveis para poder sermos seguidores de Jesus. Só que Jesus, ele não estabelece em seu chamado um convite ou uma perspectiva que ela seja igual ao padrão humano. Por quê? Muitas vezes pensamos em convites, em questões de valores, em questões de números, em questões quantitativas. Pensamos na vida com reflexo daquilo que é mensurável. Mas quando Jesus nos chama, e quando Jesus chama os seus discípulos, ele foge do padrão mensurável de valor que a vida tem. E ela entra no aspecto e no âmbito da divindade, porque ela é a fé de Deus imputada no homem, o ato de obediência do homem através dessa fé. Não tem um padrão humano mensurável, não tem valor, não tem peso o chamado de Jesus. Ele é completamente contra a nossa cultura. É completamente louco, assim como Paulo vai falar. É completamente louco a forma do mundo enxergar, é a forma do mundo viver. É um completo abandono de toda uma perspectiva temporal. É um abandono de toda uma vida antes do chamado para uma nova reinterpretação de vida, que ela opera, que ela atua de acordo com a vida que se entrega em obediência. Jesus disse: segue-me, vinde após mim, e isso é tudo. Isso foge da nossa visão mensurável, quantitativa da vida. Foge completamente. E ela muda e reinterpreta a nossa forma de enxergar a vida e de viver a vida. O discípulo tem que abrir mão de tudo, queridos. De tudo. Para poder seguir a Jesus. De tudo que viveu até aqui, para seguir a Jesus. O chamado, presta atenção nessa frase, o chamado de Jesus é completamente diferente de qualquer ideia ou conceito humano. Ele é único, ele é exclusivo, ele é revolucionário e ele é desconfortável. Nosso primeiro encontro falamos sobre o desconforto que o Evangelho opera dentro de nós e como nós buscamos a graça barata para justificar os nossos atos porque não queremos viver uma vida desconfortável. Nessa ímpeto e nessa perspectiva de vida quantitativa, de valores, o desconforto nos incomoda horrores. Só que o Evangelho vai nos colocar na condição de desconfortáveis. Desconfortáveis porque ele vai mudar a nossa perspectiva de vida. O que entendemos sobre o que é vida e como encaramos a realidade da vida. O Evangelho faz isso conosco. O Evangelho fez isso com Jesus. Ele se tornou o Evangelho, Deus vindo, se encarnando como homem.
para poder nos proporcionar a oportunidade de relacionarmos, de estarmos em comunhão, em vínculo com esse nosso Deus, com esse nosso Senhor. Jesus estende a mão para um chamado, queridos. Esse chamado exige a obediência de nós. Entendemos com isso tudo que Jesus veio para tornar tudo diferente. Tudo diferente. Bonhoeffer vai falar o seguinte: portanto, o chamado ao discipulado é o compromisso exclusivo com a pessoa de Jesus Cristo, a subversão de todo o legalismo por meio da graça daquele que chama, é o chamado da graça e também o mandamento da graça. Entender o chamado ao discipulado vai muito além do antagonismo, aquela luta, aquele impasse entre lei e evangelho. Cristo chama o discípulo simplesmente segue, e isso é graça e mandamentos unidos em uma só coisa. Isso é graça e mandamentos unidos em uma só coisa. Queridos, não existe cristianismo sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Não existe cristianismo sem a presença de Jesus. E não existe discipulado sem cristianismo. Não existe cristianismo sem discipulado. Ou seja, as coisas não existem entre elas se não houver a existência das duas. Jesus Cristo vivo e encarnado, a mensagem transformadora do Evangelho, a operosidade de Jesus em nossas vidas e uma vida de obediência entregue ao discipulado do Senhor. É impossível as duas coisas existirem separadas. Não vai existir só discipulado e não vai só existir cristianismo. Não, as duas coisas andam juntas, ligadas. Elas não se excluem. Porque se existir as duas coisas separadas, se torna apenas uma ideia. Campo do entendimento, da visão. Uma ideia de discipulado, uma ideia de cristianismo, uma ideia de vida. Mas as duas coisas juntas se tornam o revolucionário, a mensagem revolucionária de Jesus. Somente Jesus chama. Não tem discipulado sem o chamado de Jesus. Senão se torna um ideal nosso. Somente o mediador nos põe na condição de verdadeiros discípulos dele. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 52, não precisa abrir, eu vou ler aqui para nós, se você quiser abrir também, abra, vai ser bom. Mas lá em Lucas capítulo 9, 52, vai nos dizer o seguinte, 57, perdão, 9, 57 ao 62. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa lhe disse: siga-me. E a outra pessoa, ele disse, Jesus, siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, deve ir ao reino, deve ir anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Daqui a pouco a gente chega nesse versículo. Aqui a gente observa 3 discípulos, 3 possíveis discípulos, 3 pessoas diferentes, distintas, que representam talvez aí a humanidade como um todo, essas 3 atitudes e decisões desses discípulos. O primeiro discípulo, ele se oferece ele próprio para seguir a Jesus. Ele se coloca na brecha. E detalhe, ele não foi chamado. Ele se oferece para ser um discípulo do Senhor. E Jesus adverte aquele homem entusiasta, entusiasmado. Jesus adverte ele de que ele não sabe o que ele faz. E ele vai falar, e a gente reduz o credo apostólico,
no caminho. Enquanto eles estavam no caminho, o credo apostólico, abri um parênteses aqui, para não gerar confusão. O credo apostólico associa o caminho à morte de Jesus. E eles estavam no caminho, e esse caminho era um caminho que levava Jesus à morte. E era tanto o caminho que levava à morte que fugia do aspecto mensurável da vida, que o próprio versículo 62, o próximo versículo 50 o próprio versículo 58, quase que eu fui enganado aqui, o próximo versículo 58 vai falar justamente sobre isso, né? De que o filho do homem, vou ler de novo, as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem sequer um lugar para encostar a cabeça. Ou seja, o caminho de Jesus era um caminho que levava à morte. Tá, mas não te fala morte aqui, Tiago. Nós entendemos, com a conclusão da vida de Jesus e com as Escrituras em nossas mãos, que a vida de Jesus não era mensurável, quantitativa, assim como as nossas. Jesus não tinha nada terreno ou nada que era seu aqui, a não ser a cruz, que era sua. Enquanto eles estavam no caminho, ninguém poderia decidir do seu próprio coração seguir a Jesus, sem ser chamado por Ele. Esse primeiro homem se oferece para seguir a Jesus. Ninguém pode desejar isso por escolha própria. Ninguém pode chamar a si mesmo, disse Jesus. E suas palavras ficam sem respostas. O abismo entre a oferta espontânea e ao discipulado, o verdadeiro discípulo permanece aberto. O verdadeiro discipulado permanece aberto. Esse abismo entre uma entrega espontânea ao discipulado, o verdadeiro discipulado permanece aberto. Porque somente Jesus é a ponte que encurta esse abismo. Não está em nós a condição de poder encurtar, de se colocar na brecha. É preciso ouvir o chamado de Jesus. O segundo discípulo quer enterrar o Pai antes de seguir a Jesus. E aqui entra um aspecto diferente. Jesus chama este homem. Jesus estende o convite ao discipulado. E este homem ele vira para Jesus e disse: olha, eu te sigo, mas deixa eu primeiro enterrar o meu pai despedidos de casa. Deixa eu primeiro cumprir uma lei. Deixa eu primeiro cumprir um ato simbólico que é muito importante para o meu contexto, vida, para a minha família. Eu preciso enterrar os mortos primeiro. E Jesus vira para ele e fala: deixe que os mortos enterrem os mortos e você vem e me siga. Queridos, neste momento Jesus está dizendo que o seu chamado é maior do que qualquer lei, que o seu chamado é maior do que qualquer área quantitativa, mensurável do ser humano, que o chamado de Jesus ele vai além de qualquer interpretação que um homem possa ter sobre sua vida, que o chamado de Jesus é maior do que um ato de enterrar o próprio Pai. Jesus não era insensível, tá? Não é insensível. Mas Jesus está dizendo que o seu convite é maior do que qualquer coisa daqui da terra. É maior do que qualquer coisa terrena, mensurável. Deixe os mortos enterrar os mortos. Jesus te chama e me chama, e muitas vezes colocamos situações e circunstâncias para seguir Jesus como empecilhos ou como necessidades a serem feitas. Assim, Jesus se opõe à lei e ordena o discípulo. E só Cristo pode falar desse modo. Eu não posso, pastor nenhum pode, líder religioso nenhum pode, somente Jesus. Eu não posso virar para você e impor que você tem que abandonar seu trabalho, abandonar sua família para ser discípulo de Jesus. Eu não tenho autoridade nenhuma para isso. Eu posso te mostrar o que as Escrituras falam. E aí, através da atuação de Deus, do Espírito Santo, te direcionando, você tomar uma decisão.
Mas só Jesus pode falar dessa forma, porque é Ele quem chama. É Ele quem chama. O terceiro discípulo, ele entende o discipulado como o primeiro que se colocou na brecha, que se pôs à disposição. Porém, como não julgasse ele mesmo se convidar, ele se autoconvidar para ser um discípulo de Jesus, ele se convida também, colocando uma imposição de condição para seguir Jesus. Ele fala: seguir-te-ei, Jesus, mas primeiro vou despedir-dos de casa. Algumas vezes nós entendemos sobre Jesus, vivemos em um mundo cristianizado, isso é fato, a gente falou isso no último encontro. Vivemos em um mundo cristianizado, onde Jesus, o nome de Jesus é algo conhecido, principalmente no lado ocidental do mundo, o nome de Jesus é algo muito conhecido. As pessoas sabem, as pessoas ouvem, existe em Deus, existe uma força maior, enfim, existe uma divindade. As pessoas têm noção do que vem a ser isso. E às vezes, por causa dessa ímpeto, dessa necessidade espiritual que há dentro do indivíduo, que há dentro do ser humano, um homem começa a acreditar que ele pode impor condições para poder seguir a Jesus. Por que eu falo dessa coisa que há dentro de nós? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 e 12. Fala que Deus pôs no coração do homem o vislumbre da eternidade. E ali o homem já tem dentro dele uma inclinação voltada para a espiritualidade, porém mal orientada. Quando ouvimos o chamado de Jesus, essa orientação ela é reorientada agora para a pessoa correta, que norteia e direciona nossas vidas. Por essa razão, as pessoas se colocam à disposição de Jesus, achando que podem ser discípulas de Jesus. Mas lembra que eu falei que é impossível existir cristianismo sem Cristo vivo e discipulado, e é impossível existir discipulado sem o Cristo vivo e o cristianismo? O que nós fazemos muitas vezes é entendemos que existe um Jesus, entendemos que existe um cristianismo, entendemos que existe um padrão moral, um padrão que as Escrituras nos mostram, entendemos muitas vezes sobre a desobediência do nosso coração, mas queremos impor condições para sermos discípulos de Jesus. E não vai dar certo. E não funciona. E não é assim. Jesus chama, imputa fé, e o discípulo obedece. O discípulo não se autoconvida por conhecer, ou ouvir falar, ou ter um conhecimento de quem é Jesus. Não. Fica claro aqui que neste ponto o discipulado deixa de ser discipulado. Transforma-se em um programa humano a ser realizado segundo o meu próprio julgamento, o que posso justificar por meio da razão e da ética. E aí nós chegamos no versículo 62, que é um soco na boca do estômago. Jesus vira ali e diz: ninguém que tem posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Arado, para aqueles que não conhecem, não sabem, é uma ferramenta para plantação que ela tem um corte nela assim, bem reto, que ela vai cortando a terra. Então a pessoa fica atrás do arado e vai empurrando aquele arado para poder cortar a terra. Geralmente ele é puxado com um burro, um boi ou um cavalo na frente, e ele vai puxando o arado, porque é pesado, e a pessoa atrás vai guiando o arado. Se quem está guiando o arado olha para trás, a linha sai, fica torta, ele perde o fio, ele perde o que ele está fazendo. O que Jesus está dizendo aqui é: quem põe a mão no arado, aquele que é chamado ao discipulado, aquele que é chamado para ser um discípulo de Jesus, este não pode olhar para trás. Pois se olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Quando Jesus te chama, quando Jesus me chama para sermos verdadeiros discípulos dele, nós precisamos dar significativos passos em direção a esse Jesus.
significativos passos. O primeiro passo é que Jesus separa o discípulo da sua existência anterior. Já falamos sobre isso. Se torna novo. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Nos tornamos novos. Jesus muda a nossa interpretação de vida, de mente e coração. Jesus começa a mudar a forma como enxergamos a vida e como enxergamos o campo, para que pôr a mão no arado não seja pesaroso, mas que traga prazer, que traga alegria, pois estamos caminhando junto com o Mestre, sendo edificados por Jesus, sendo solidificados nessa fé, sendo confrontados através das Escrituras sobre o nosso coração, tendo uma nova perspectiva de vida diferente, largando tudo para trás e agora pegando e sendo novos e tendo coisas novas, vivendo novidade de vida. O publicano abandonou a coletoria, Pedro e os demais abandonaram as redes. O que você tem abandonado quando Jesus te chama ao discipulado? O que você tem aberto mão quando Jesus te chamou para ser um discípulo dele? Talvez Jesus nos chame e a gente está ainda querendo enterrar os mortos, querendo impor condições para sermos discípulos de Jesus e não obedecendo. Entendemos sobre Jesus, sabemos quem é Jesus, mas não vivemos Jesus. Nós não vivemos o que Jesus nos coloca para viver. Jesus poderia ter feito de outra forma? Poderia. Jesus poderia ter permitido que o publicano continuasse colhendo impostos e Pedro e os demais continuassem pescando peixes? Poderia. Jesus poderia, de uma maneira sobrenatural, poder mostrar para aqueles homens o que iria ser o chamado, o discipulado e a vida com ele? Poderia. Mas Jesus escolheu uma vida de abandono. Jesus escolheu mudar por completo toda a perspectiva da vida e começar a colocar uma nova reinterpretação de como viver a vida. E essa foi a forma como ele decidiu. E essa é a forma como ele deseja que eu e você possamos responder ao chamado do discipulado em nossas vidas. Deixar tudo para trás. Não olhar para trás e viver o novo, viver a novidade, viver aquilo que é diferente, queridos. Viver aquilo que foge do aspecto humano. E aí nós entramos em dois campos específicos para esse chamado de Jesus ao discipulado: fé e obediência. Fé e obediência. O caminho para a fé passa pela obediência ao chamado de Jesus. Do contrário, se perde no vazio. Se isso se torna entusiasmo enganoso. Bonhoeffer usa um trava-línguas aqui, uma paráfrase. Só o que crê é obediente e só o obediente é o que crer. E essas duas citações não podem andar juntas. Não existe o só que crer que é obediente. E não existe só o obediente que é o que crê. Não existe. Existem as duas coisas andando juntas. Só o que crer é obediente e só o obediente é o que crê. Somente o chamado de Jesus classifica como uma situação em que a fé é possível. A fé é possível porque não é criada pelo ser humano e não contém em si um valor próprio, ela se justifica somente pelo chamado. A fé é possível sempre, somente se torna possível na fé. Sempre e somente se torna possível na fé. O que crê apenas e é movido à obediência, veja bem, preste muita atenção nesses dois pontos que eu vou falar aqui, depois a gente vai estar encerrando. O que crê apenas, aquele que só acredita, aquele que só tem fé apenas, e ele é condicionado, movido à obediência, isso se torna graça barata. Porque o foco está no mérito, no que fazemos e como fazemos. Através da minha fé eu começo a justificar as minhas escolhas de vida. E sou movido à obediência através do mérito de meus atos.
Quando damos o primeiro passo com a intenção de nos colocarmos na situação em que a fé se torna possível, então essa possibilidade de crer nada mais é do que uma obra. Uma nova possibilidade de vida no âmbito da antiga existência. Desse modo, por ser completamente mal entendida, continuamos na descrença. A fé não pode ser fruto de obras e nem de obediência. A fé não pode ser fruto de obras e nem de obediência. De novo, a fé não pode ser fruto de obras e nem de obediência. Não. A fé justifica. A fé é imputada por Deus. A fé é dada pelo Senhor. É a fé que Deus coloca no coração do homem. E não existe a condição de que eu apenas creio e sou movido à obediência. Não. Não são coisas excludentes, são coisas que precisam andar juntas. Se você apenas crê, se você apenas tem fé e é movido ao estado de obediência, você está errado, porque você começa agora a usar da fé ou dos princípios da fé para justificar os seus atos pecaminosos, porque no centro do seu coração não existe um ato de entrega de obediência. Existe um coração tentando buscar justificativas para a desobediência que há dentro de mim e de você muitas vezes. A fé não pode ser um fruto de obras. A fé é dada por Deus, imputada por Deus. E o outro lado da moeda dessa frase: obedecer e ser movido à fé. Não pode existir aquela pessoa que obedece e ser movida à fé. É impossível isso. Porque se existe isso, é mérito nas obras, onde eu obedeço às Escrituras. Começo a fazer tudo certinho, ser uma boa pessoa, obediente quanto ao meu comportamento, minha moral, meu coração, e carregar um valor e mérito no que faço e ser justificado pelas obras que eu me empenho a realizar, obras espirituais. Logo, querido, as duas coisas andam juntas e não separadas. E aqui nós precisamos dar um passo, um enorme passo, que só daremos se encararmos não como uma obra nossa que desejamos ver praticada, mas somente como aquilo que é praticado em obediência à palavra de Jesus Cristo, que para isso Ele nos chama. Precisamos dar um salto enorme no entendimento que o chamado de Jesus não é com base nas nossas ações, nos nossos méritos, na fé que tentamos justificar nossos atos. É com base no próprio Jesus que chama e a fé que Ele imputa no coração. E na sequência disso, um coração obediente que abandona as coisas, larga tudo para trás, não põe a mão no arado, que põe a mão no arado e que não olha para trás, e que entende que é uma novidade de vida. A fé seria completamente mal entendida como fé se a partir disso se chegasse à conclusão de que o primeiro passo não é mais necessário, pois a fé já está ali de qualquer modo. Em contraponto a isso, deve-se ousar dizer o enunciado: primeiro é preciso dar o passo de obediência, antes mesmo que possa ver a fé. O desobediente não pode crer. É impossível ter fé e não obedecer. É impossível. É impossível obedecer sem ter fé. É impossível. Quando fugimos de Deus, fugimos do Evangelho, quando buscamos mensagem, entusiasmo de conforto, nós estamos fugindo daquilo que produz a obediência e fé em nossos corações. Quando buscamos mensagens que vão ser confortáveis ao nosso coração, nós estamos fugindo da obediência que é produzida dentro do nosso coração, estamos fugindo da fé que opera em nossas vidas, porque queremos conforto em nossos corações. Porque o Evangelho é desconfortável. O Evangelho não traz conforto. E daí nós ficamos apenas no campo do intelecto e nada na vida. Nada na vida.
vida de valor. A única coisa que pode ser mensurável, que tem valor, é a vida entregue a Jesus. O resto que nós temos aqui é nada comparado à vida de valor daquele que se entrega a Jesus. É impossível sermos discípulos se deixarmos alguma dessas duas coisas em disparidade com a outra. É impossível ser de fato cristão se a obediência e a fé não andam juntas. É impossível, queridos. É completamente impossível. A fé não cabe a nós. A fé não cabe a você. E sim a obediência. Não cabe a mim ou a você atos de fé, mas sim obedecer. O chamado ao discipulado está estendido. Jesus te convida, Jesus está me convidando, Jesus convida o mundo a sermos verdadeiros discípulos dele. E ele dá a fé que justifica, a fé imputada no coração do homem. Pela graça de Deus sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É a fé que Deus coloca. Mas o ato de obediência, de entrega, é nosso. De entender que quando a fé nos justifica, ela liga essa ponte quebrada entre Deus e o homem. O próprio Deus, o próprio Rei, está agora nos dando as condições de nos tornarmos obedientes. Que tipo de discípulo você é? Aquele que se põe na brecha? Aquele que ouve o chamado de Jesus, mas quer pôr condições? Aquele que se acha no direito de se chamar e nem pôr condições? Ou aquele que é chamado e obedece? Que a graça de Deus e a bondade do Deus todo rico e misericordioso te ajude a ser um obediente, e que a fé imputada em você te ajude a olhar com bons olhos para que o Evangelho opera e te proporciona. Muito obrigado por poder compartilhar esses minutos. Nosso próximo encontro, vamos estar continuando a falar sobre chamado ao discipulado, na nossa segunda aula. Que Jesus te abençoe.